Muito boa tarde a todos. Permitam-me, Sua Excelência, Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que na sua pessoa cumprimento toda esta magnífica Assembleia, até para poder levar em desconto o tempo de 30 minutos, que de facto não é abundante e por isso temos que o poupar. Mas não o pouparei ao ponto de não lhe dirigir uma palavra de grande reconhecimento pela gentileza e amabilidade que teve ao convidar-me uma vez mais para usar a palavra nesta Assembleia de Investigadores, o que para mim constitui, como se compreenderá, uma subida honra. E deixe-me dizer-lhe, e faço certamente que em nome de todos os investigadores deste centro e de toda a intelectualidade portuguesa e até alguma estrangeira, que cada vez mais crescem as dívidas de gratidão que temos para a grandeza do trabalho que tem feito em favor deste centro de investigação, em favor da ciência, em favor do nome prestigiado do patrono deste centro, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serão. Por isso, eu correria o risco, falando mais, de empalidecer as gentis palavras que a meu favor teceu e que são efetivamente demasiadas e que só se justificam pela consideração mútua que temos um pelo outro e que esta jornada ainda assim o assinala uma vez mais. Agradecer a todos a presença que fazem, alguns vindos de longe, e por isso uma saudação especial a Engenheiro Manuela Carriço e João Carriço, a todos os amigos que efetivamente aqui estão, não para beberem muita da ciência que não têm capacidade para vos transmitir, mas certamente por um sentimento de amizade e consideração que eu não posso deixar de sublinhar e agradecer. Falar de Alves Redondo impõe-se neste ano de 2019, posto que muitas são as circunstâncias da vida e da morte deste eminente escritor que tem tempo de consagração neste mesmo ano. António Alves Redondo nasceu em Vila Franca de Xira a 29 de dezembro de 1911 e viria a falecer 57 anos e 11 meses depois, a 29 de novembro de 1969. Por isso, este ano, no final do mês de novembro, se registarão 50 anos sobre a data do seu infausto falecimento. Também outra efeméride recai sobre a vida e, neste caso, a obra de António Alves Redondo. É que foi exatamente no ano de 1939 que foi publicada a primeira edição do livro Rebeldes, livro que sinaliza o início do neorrealismo da literatura portuguesa e que constitui um marco dos mais importantes, não apenas na obra vasta e meritória de Alves Redondo, como igualmente da própria literatura portuguesa. A abordagem que modestamente pretendo fazer não tem uma envolvência do ponto de vista da literatura, porque não sou especialista nessa matéria e, portanto, tenho que navegar noutras águas para render homenagem à vida a uma figura que tanto fez pelo nosso ribatejo e pela nossa cultura portuguesa. Exatamente a vertente da etnografia que durante muito tempo andou escamoteada, esquecida, olvidada, o que constituiu uma injustiça para o tanto que Alves Redondo fez em favor dessa dimensão da cultura portuguesa, a área da etnografia e da antropologia. Falemos, portanto, ainda que sumariamente, um pouco sobre a vida de Alves Redondo. Nasceu, como disse, no ano de 1911, quase no fim do ano, um ano depois da implantação da República. E algumas datas são cronologicamente importantes, porque o próprio Alves Redondo fez questão de sinalizar na sua vida e na sua obra a referência a algumas datas, nomeadamente a de 1939, quando se publicou a edição de Rebeldes, porque estava a começar a Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que mal trouxe para o mundo, para a humanidade, e, portanto, Alves Redondo, um homem humanista, sensível, dado à luta em favor dos mais desfavorecidos, nunca esqueceu a relação com as datas e, por isso mesmo, também aqui, em preito de homenagem, o quero fazer. Nasceu no seio de uma família que se poderá dizer de classe média. Muito se escreveu sobre a família de Alves Redondo, alguns dizendo que era uma família modesta, quase pobre, mas efetivamente não era tanto assim. De facto, as origens familiares de Alves Redondo
são de gente muito simples. Ele próprio assume com muito orgulho o facto de ser neto de um campino e de uma avieira, pelo lado da mãe, e neto de um ferreiro, pelo lado do pai. Exatamente duas figuras a quem dedica a obra de Gai Belos, ao seu avô João Redol e ao seu avô Venâncio Alves. Isto, efetivamente, dá nota de que a origem da família de Alves Redol era uma família modesta. Poderia-se dizer até, enfim, com algumas dificuldades, no caso do avô paterno, mas ainda assim João Redol conseguiu ter uma atividade agrícola própria que conjugava com outra que estava em nome de alguns agricultores da Bulgária. Mas o pai de António Alves Redol, António Redol da Cruz, era um comerciante muito remediado, era um homem já com alguma ilustração, chegou a ser correspondente do Diário de Notícias em Vila Franca de Xira. Ele próprio foi um militante do Partido Democrático Republicano, envolveu-se em favor da instauração da República, sendo que, contudo, mais tarde veio aderir ao Estado Novo, o que constituiu, de algum modo, uma divergência com o seu próprio filho, que, ao contrário, estava a ir a caminho do marxismo. Mas António Redol da Cruz foi, inclusivamente, membro da Junta de Freguesia e regedor de Vila Franca de Xira. Era, portanto, um homem que tinha alguma ilustração e que tinha alguma posição social em Vila Franca de Xira. O que não obsta a que Alves Redol tivesse tido uma vida de alguma forma dura, uma vida com algumas dificuldades pelo meio. Ele fez a instrução primária em Vila Franca de Xira e dos 12 aos 16 anos esteve num colégio Arriaga em Lisboa, interno. E foi aí que começou a escrever. Aos 12 anos escreveu o primeiro artigo que saiu num jornal manuscrito nesse colégio Arriaga. Experimentou, digamos que a escrita, quase no fim da sua permanência nesse colégio interno, acabou por ter uma repreensão, porque num dos escritos ousou criticar a falta de qualidade do caldo verde que era servido aos alunos. É claro que foi uma notícia mal aceita pela administração do colégio, que o repreendeu. E, portanto, Alves Redol também aí experimentou logo que, de facto, tudo aquilo que se escreve tem duas vertentes. A de quem agrada e aqueles a quem não agrada. Aos 16 anos, Alves Redol foi para Angola. Uma aventura a que se meteu. Imagine-se o que é hoje um rapaz de 16 anos partir sozinho para um país, enfim, inóspito, com dificuldades, e ele lá foi. Esteve 3 anos e essa presença em Angola foi fundamental para a afirmação da própria personalidade de Alves Redol, por um lado, e por outro lado contribuiu também para ele próprio ter a noção mais exata do que era a crueza da vida. É que, apesar de tudo, ele tinha tido uma vida ainda assim cómoda. Ali experimentou, como ele próprio diz, o pão que o diabo amassou. Ele próprio teve que trabalhar por conta de outrem, foi assalariado, ele próprio experimentou a exploração do trabalho na sua própria carne e, efetivamente, foi uma experiência útil, terá sido, mas muito marcante e que teria resquícios para toda a vida. Regressou ao fim de 3 anos, tendo contraído a malária, e embarcou para morrer em Lisboa. De facto, ainda sobreviveu mais uns anos, mas só para dar conta que, de facto, ele tinha um estado de saúde muito precário nessa viagem. Regressou a Lisboa, melhorou de saúde e começa a dedicar-se mais intensivamente à escrita, fazendo em jornais locais, nomeadamente na Vida Ribatejana e no Mensageiro do Ribatejo, 2 jornais que se publicavam em Vila Franca de Xira, e começa depois uma outra colaboração com o jornal O Diabo, que era um jornal já com outra projeção, que tinha a contribuição de muitos intelectuais, sobretudo oposicionistas ao regime, e para onde, aliás, Alves Redol enviou um conto para publicação chamado Cangondo. Era um conto inspirado na sua experiência africana.
Ao tempo, era diretor desse jornal, O Diabo, o professor Rodrigues Lapa, professor universitário da Universidade de Lisboa, que tinha sido saneado exatamente por questões de natureza política e ideológica. E, portanto, o professor Rodrigues Lapa foi, nesse tempo, diretor do jornal O Diabo, e quando recebeu aquele conto de Alves Redol, intercedeu no sentido de que o próprio fosse à sua presença para conversarem. Foi uma conversa gratificante, assim o define Alves Redol, e também inspiradora do novo ciclo da sua vida. O professor Rodrigues Lapa deu nota ao Alves Redol de que ele tinha condições para ser um escritor, que ele tinha condições para ser um etnógrafo, que ele podia estudar e escrever coisas sobre a vida do povo. E foi assim que ele criou uma secção de Sol a Sol, onde começou a publicar artigos sobre a etnografia ribatejana. Deste modo, se intensifica a relação do escritor com a multivalência da sua região do Ribatejo, que ele, efetivamente, era um apaixonado pelo Ribatejo, pelo Tejo, pelas figuras humanas, teve experiências notáveis no contacto com a gente do Ribatejo, com a gente que vinha de fora, e aí, naturalmente, foi enriquecendo o seu capital de conhecimento. Pois começa então também uma outra fase, é que Rodrigues Lapa lhe tinha sugerido que fizesse investigação junto do povo. E uma vez ia Alves Redol com o seu amigo Pompeu dos Reis, que era um agricultor, mas um agricultor romântico, e que, como diz o próprio Alves Redol, cuidava da sua agricultura como quem cuida de um jardim. Tanto o desvelo e o cuidado que tinha com a sua própria agricultura. E ia ao encontro de Montalvo. Montalvo era uma zona de cultivo na Lucília Grande, em Vila Franca de Xira, onde trabalhavam ranchos da Glória do Ribatejo. E então, com Pompeu Reis, seu amigo, com Rodrigues Lapa, seu mestre, seu inspirador, lá foram ao encontro daquela realidade estranha que Alves Redol não conhecia e que teve a oportunidade, a partir daí, de desvendar. E foi dessa forma que Alves Redol começa a investigar de uma forma mais sistemática, mais criteriosa. Ora, aqui consintam que faça uma referência mais do ponto de vista da antropologia. Em 1922 é publicado um livro de Bronisław Malinowski intitulado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Esse livro resulta de uma permanência de quase 4 anos, embora interpelada no tempo, não foi seguida, nas Ilhas Papuas da Nova Guiné. Malinowski era um cidadão polaco que se tinha naturalizado inglês e era de origem judia. Foi por isso recomendado, quando começa a guerra, a Primeira Grande Guerra, para se proteger, porque seria um alvo, fácil. Ele vai para um local recôndito, longe, afastado, onde ninguém suporia que pudesse estar o Malinowski, e começa a fazer investigação junto daquela comunidade nativa. Tem uma primeira fase em que tem que usar a colaboração de um intérprete e ele próprio vai percebendo-se da realidade cultural daquela gente, dos seus rituais, dos seus usos, dos seus costumes, dos seus padrões de vida, mas fica de alguma forma baralhado entre aquilo que vê e aquilo que o intérprete lhe transmite. Daí ele começa a esforçar-se no sentido de aprender a linguagem própria dos nativos. E é dessa forma que ele consegue descodificar os rituais que até então assistia, mas não conseguia interpretar de maneira que lhe parecia mais lógico. Ora, esta experiência de Malinowski faz com que, na introdução deste livro dos Argonautas do Pacífico Ocidental, surja um texto introdutório que é a apologia ao método etnográfico, em que vem definir a forma como o etnógrafo deve desenvolver o seu trabalho no contacto e no estudo com as comunidades nativas. É evidente que estamos a falar de uma realidade diferente, porque Malinowski era europeu e estava numa ilha,
isolada, com costumes completamente diferentes, e onde por isso havia uma diferenciação muito mais significativa ao nível dos padrões de vida, dos valores, das referências, tudo isso. Mas o que é facto é que aquilo que serve para este caso concreto Malinowski deve adequar-se também à realidade da investigação em qualquer outro terreno. E, de facto, as recomendações que Malinowski faz nesse texto introdutório é de que o etnógrafo não deve ir ao campo, deve estar no campo. O etnógrafo não deve observar os nativos, deve envolver-se com os nativos. Daqui resulta uma alteração de paradigma ao nível da investigação, que faz com que o etnógrafo tenha que estar durante algum tempo a conviver com a comunidade que está a estudar. Porque só assim, só intervindo diretamente na vida da própria comunidade, se pode aperceber da simbologia, do significado, dos rituais, dos valores, das referências, tudo isso. E isto que aconteceu com Malinowski, a partir desta edição do livro em 1922, tem uma relação muito direta na atividade etnográfica de Alves Redol. O que é curioso é que, tanto quanto se supõe, e no própria biblioteca de Alves Redol não consta o livro de Malinowski, nem ele em nenhuma circunstância lhe fez referência, apesar de Alves Redol, que tirou um curso comercial, mas foi um autodidata na área da sociologia, da literatura e tudo isso, mas de facto não há evidência de que Alves Redol tenha lido o texto introdutório dos Argonautas de Malinowski. Mas o que é verdade é que, na prática, com a sensibilidade própria de Alves Redol, ele acaba por praticar tudo aquilo que o Malinowski tinha recomendado. E é assim que, de alguma forma, sugestionado pela singularidade da cultura gloriana, se dispõe a ir viver algum tempo na Glória do Ribatejo, a aldeia da Glória do Ribatejo, que ele, mercê dos estudos que fez, do envolvimento que teve com a própria comunidade, acabou por dizer que era uma ilha no Ribatejo. Foi assim que ele subtitulou a aldeia da Glória do Ribatejo, uma ilha no Ribatejo. Tal era a diferença entre o modus vivendi daquela gente e aquela que era a forma de viver das populações da região envolvente, seja a Charneca, seja a Algíria, seja o bairro. Ora, Alves Redol foi viver para a Glória do Ribatejo, uma comunidade que é muito inóspita num primeiro contacto, que, por força da sua própria maneira de ser e de estar no mundo, se fecha, que viveu muitas gerações como no registro de comunidade endogâmica, que se fechava, em que os casamentos se davam na própria comunidade, em que havia um conjunto de práticas sociais completamente dissemelhantes da região envolvente, e por isso a aceitação de Alves Redol no seio daquela comunidade não foi, como se compreenderá, fácil. O que é verdade é que Alves Redol tinha uma forma de se relacionar com o povo que o conquistava, porque nunca falava de cima, nunca tinha uma réstia de arrogância, falava sempre de igual para igual. Aliás, nós vemos nas imagens das fotografias de Alves Redol o ar de humildade que ele transmite. Sendo uma figura com aquela grandeza, nunca perdeu aquele ar de humildade que conquistava os povos com quem tão facilmente se relacionava. E é assim que ele começa a desvendar a cultura da Glória do Ribatejo. E faz um ensaio etnográfico, assim chama a esse livro, onde de facto desvenda a riqueza cultural daquela comunidade em todas as suas dimensões, desde as relações de parentesco, desde os artesanatos, desde os bordados, desde a forma como se celebravam os ritos, os casamentos, os batizados, os nascimentos, o culto da morte, a literatura oral, a poesia, os rimances, as quadras, tudo isso faz com que, de facto, Alves Redol tenha produzido e editado em 1938 esse livro de Glória, uma aldeia do Ribatejo. Foi, por assim dizer, a afirmação do etnógrafo, que sem o assumir pretenciosamente, o foi na prática pelo trabalho e pela qualidade da obra que desenvolveu. Mas Alves Redol tinha efetivamente
uma outra dimensão, tinha uma outra auréola que lhe permitiu ter outros voos ao nível da literatura. Estava uma vez na redação do Diabo e estava lá um escritor peruano que, tendo sido apresentado, suscitou interesse em falar com ele e sugeriu-lhe: Alves Godoy, tens que escrever romances, deixa a etnografia. E o Alves Godoy ficou com aquilo na cabeça, sem saber o que é que havia de fazer, sem perceber o alcance daquela sugestão e, inclusivamente, não tendo a certeza de que teria condições técnicas para escrever romances. O que é verdade é que aquela ideia nunca mais lhe saiu da cabeça. E em bom rigor, Alves Godoy começa a trabalhar no livro de Gaibelos, porque havia ranchos de Gaibelos. Gaibelos são agentes que vinham do Alto Ribatejo e da Beira trabalhar, nomeadamente, para a cultura do arroz, na monda e na ceifa, particularmente nestas duas etapas do cultivo do arroz. Gente muito modesta, muito simples, muito pobre, gente que se humilhava perante todos, gente que tinha, de facto, uma forma de estar no mundo que era muito diferente dos ribatejanos, que alguns eram arrogantes, sobretudo os da borda d'água, da Lesíria, que se sentiam os donos do mundo e que, de alguma forma, também quase se sentiam bem a humilhar os próprios gaibelos. Ora, Alves Godoy envolveu-se com aquela gente e fez-o com tanta intensidade que acompanhava os ranchos de trabalhadores na atividade do campo, andava atrás de todos, atrás das mulheres, a ouvir o que diziam, a tomar apontamentos de tudo, a saber como é que chamavam às tarefas, a saber como é que chamavam aos utensílios, os nomes, as alcunhas que davam a uns e a outros, como é que comiam, o que é que comiam, quem fazia, tudo aquilo. As mulheres até andavam desconfiadas, com o Alves Godoy sempre a tirar-lhes a saia. Tiveram que lhes dizer que o homem era de boa conta e andava só para aprender como é que aquela gente vivia. E o Alves Godoy, enquanto esteve nos campos do arroz, do honorato, teve inclusivamente o cuidado de dormir na esteira como dormiam os gaibelos e de comer a mesma comida que comiam os gaibelos. Porque, de facto, tal como dizia Malinowski, temos que pensar como pensam os nativos, sentir como sentem os nativos, viver como vivem os nativos. E Mutatis Mutandis foi aquilo que, de facto, o Alves Godoy fez nesta sua experiência que deu origem aos gaibelos. Eu peço a vossa paciência só para ler aqui um ou outro depoimento sobre isto. Não vos quero tomar muito tempo, necessariamente, porque o tempo voa, mas, em todo caso, dar nota para percebermos aquilo que o Alves Godoy fez e como ele próprio conseguiu transmitir toda aquela experiência e saber unido junto dos trabalhadores. O Alves Godoy escreve na introdução ao livro sobre a glória do Ribatejo: escrever sem viver é agitar bonecos sem alma. Daí que, previamente, tivesse que fazer um trabalho de pesquisa de campo para escrever com aquilo que vivia. E, portanto, isto era fundamental para o Alves Godoy. Mas, nos gaibelos, o próprio filho, António Mota Godoy, engenheiro Godoy, escreveu na Casa Branca e noutros locais onde se fazia arroz, tirou muitos apontamentos que incluíam expressões próprias da atividade em arrozais, termos técnicos das diversas tarefas desenvolvidas e a sua descrição. As expressões utilizadas pelos camponeses, rabezanos era como se chamavam aos naturais da Lesíria, aos campinos e ribatejanos, e gaibelos, as canções cantadas pelos ranchos, o vestuário, os hábitos alimentares, etc. Entretanto, há testemunhos de Maria da Conceição Trindade, onde diz, efetivamente, que ela lhe fazia a comida tal qual os gaibelos a comiam. E, portanto, esta era uma curiosidade em torno da experiência de Alves Godoy no seu trabalho de pesquisa. No livro Gaibelos, ele tem
uma referência ao fandango que eu vou ler-vos e que é, a um só tempo, a demonstração da facilidade, da beleza, do encanto da escrita de Alves Godol, que consegue fazer música com aquilo que escreve em prosa, parecendo que é poesia. Eu não vou favorecer o autor com a leitura que vou tentar fazer, bem gostaria, mas vou tentar, pelo menos, não ofender a memória de Alves Godol. Numa noite de folgança, viu dançar o fandango com outro rabejano e nunca mais o esqueceu. Ele tirou a jaqueta, cingiu mais à fronte a carapinha do barrete e, pondo as mãos nas ancas, foi marcando com passos largos ao lado o ritmo daquela música estranha que ainda agora ouvia, saltitando nos seus ouvidos. O maioral dos bois dedilhava o harmónio, a sorrir, e todo o corpo se balançava, acompanhando a melodia, em recordação dos seus tempos de moço. Nenhum outro lhe batia o pé, contava a gente do seu lote. Todos os criados da casa se tinham chegado à roda, que ali se fandangava, pois os homens na borda d'água, quando ouviam aquela música, logo se desafiavam para bater. E agora estavam frente a frente os mais safos dançarinos daquela imposta. Por isso, os criados da casa tinham vindo das motas quando o armónio começou a tocar. Os olhos andavam de lado de um para o outro, a seguir-lhes o mover dos pés e a expressão dos rostos arfantes. Mas ela só ouvia, esguio na calça afiambrada, cingida pela cinta vermelha e bonitote no rosto alegre que o barrete frígio avestoava. Estava ali, pimpão como a cavalo na sua faca, tronco desempenado, cabeça ao alto, barrete a saltitar. E os seus pés, ora marcando compasso com o tacão, a acompanhar a melodia desenvolta, ora desenhando no espaço fantasias, traziam suspensos os olhos que lhe seguiam. Agora tinha-se acocorado, e os pés moviam-se, batendo bico e tacão, de busto sempre firme e mãos a arrepanhar os quadris. Ai, rapaz de uma pena! Exclamava um bolador, incapaz de se empinar no fandango, pelos largos anos de labores, a engrossar valados e a limpar abertas. O rival imaginava o seu repertório, por opor àquela avalanche de bilros que os pés dele teciam. De quando em quando, saltava presto que nem engano, e tocava os sapatos no ar, como se fosse erguer-se para um voo largo. E voltava a marcar o compasso, tendo a cada momento um novo bordado para desfiar. Arfava-lhe o peito, e o rosto estava lívido, mas tinha sempre na boca aquele sorriso garoto que trazia viradas as cabeças das caçopas do rancho. Embolando o corpo, o maioral dos bois não parava de trilhar o harmónio. Os criados tinham nos olhos uma expressão febril e acotovelavam-se, esfregando as mãos. Ela só ouvia, esguio na calça afiambrada, cingido pela cinta vermelha, bonitote no rosto alegre que o barrete frígio avestoava. Parece que lhe falam os pés, alma do diabo. Esta referência ao fandango, de facto, é subtil, como sutis são quase todas as referências que o Alves Godol fazia à vida do povo. Porque o Alves Godol não escrevia sobre o povo, escrevia com o povo. Porque transmitia os seus sentimentos. Porque investia todo o seu sentimento em torno desta que era a relação que estabelecia com eles, de igual para igual. A respeito dos avieiros, também naturalmente vale a pena significar um pouco da relação tão íntima que Alves Godol teve com eles. Não esqueçamos, sua avó, Ana da Guia, era também uma avieira. E ele escreve no prefácio da quinta edição dos Avieiros: quando cheguei à Palhota, não entrou nessa aldeia ribeirinha um observador curioso do pitoresco ou da bizarria. Alarguei na aldeia avieira uma parte da minha paixão pelo Tejo, nascida em menino, quando a descobri pela mão do meu avô Venâncio. E depois, efetivamente, continua referindo esta relação tão íntima com os avieiros. Mais adiante diz: e por ali andei com eles, pescando à noite com as artes mais pequenas, ou partilhando o trabalho dos lances nas campanhas do Sável, entre queixas dos mais velhos, ainda lembrados dos tempos em que o Tejo era um jardim de peixe. O Alves Godol, que conheceu os primeiros avieiros em Vila Franca, onde não proliferavam muitos, porque por lá estavam radicados os mortuzeiros e os ovarinos, e havia uma relação de algum conflito
entre os de Mortosa e os da Vieira ou de Pedrógão. Daí que não viviam juntos. Mas, ali próximo de Vila Franca, na Toreira e no Conchoso, duas aldeias que entretanto desapareceram, havia comunidades de pescadores avieiros. Mas foi mais longe, perto do Reino de Valada, já no concelho do Cartacho, que Alves Redol foi ao encontro destes avieiros e instalou-se na aldeia da Palhoca. Mas uma das recomendações era que levasse mulher. Não poderia estar lá sozinho, porque a vida dos pescadores não se entendia sem mulher, a camarada de todos os momentos. Porque na pesca do rio, a mulher remava os barcos, enquanto o homem lançava ou apanhava as redes. E, portanto, era um trabalho partilhado entre homem e mulher, de igual para igual. E foi consentido ao Alves Redol que se instalasse na Palhota, mas que levasse mulher. E levou. Levou a sua mulher, Maria, que se integrou também no trabalho dos avieiros. De tal sorte que a relação foi tão intensa com os pescadores que foi convidado para ser o padrinho do próximo casamento que houvesse na aldeia. Imagine-se a honra, porque os pescadores, sendo uma comunidade também fechada, raramente abrem estes momentos tão íntimos da sua comunidade a estranhos. Só que o Alves Redol já não era um estranho. E foi, de facto, o padrinho do próximo casamento, que lá esteve, cumprindo os rituais próprios daquela comunidade avieira. Curiosamente, tive a oportunidade, muitos anos envolvidos, de falar, e registrei em áudio, uma conversa com um Carlos Lobo, que era filho do Manuel Lobo, em cuja palhota, em cuja casa, o Alves Redol esteve instalado. E quando, a dado momento da conversa, lhe perguntei, Sr. Carlos Lobo, começava a dizer de Alves Redol. E ele respondeu-me assim, Álvaro Redol? Conheço. Um boníssimo homem. A expressão dele, um boníssimo homem. E depois falou que, de facto, tinha estado instalado em casa do pai, da convivência, da forma como a comunidade o aceitou. E o Alves Redol sentia também, de tal maneira, o problema dos avieiros, porque o Alves Redol foi um romancista, foi um etnógrafo, mas foi, sobretudo, um humanista. Foi, sobretudo, um homem de uma sensibilidade extrema, que vivia os problemas, as angústias, as expectativas das comunidades com quem se relacionava. E ele, para escrever, tinha efetivamente que se embrenhar naquela cultura. Tinha que conhecer quais eram as sensações, os sentimentos dos próprios protagonistas dos seus romances. E ressalto aqui também, peço imensa desculpa de vos tomar mais um tempinho, quando ele escreve um diálogo entre marido e mulher que adivinhavam a sua vinda para o Ribatejo, porque o mar da Vieira não dava pão, nem para a boca do menino. E eles têm este texto fabuloso. Ao pensar na companheira e no filho que ia nascer, levou-se para o passado, para a vida deles na praia da Vieira. Vida danada. Invernos inteiros a ver o mar empinar-se, varrer tudo da frente e não largar um naco de pão para a boca do menino. Sempre à espera. Mal o mar dava sota, lá ia com os camaradas a oferecer-se à morte, metendo o barco à má cara na entrada, até aguentá-lo depois à volta no contrabanco. O saco trazia um punhado de peixe que mal dava para o almoço da companhia, quanto mais para pagar imposto e dar parte à rede. Acabara por se resolver, depois de muito patutar. Que ficassem por ali os velhos a fumar cachimbo e a contar pataranhas. A ele não lhe faltavam braços, graças a Deus, para lutar com o mundo. Não ia ficar toda a vida a forçar na macina. Sim, iria para o Tejo. Ir para o Rio de Lisboa tornara-se viagem de muitos. Era caminho antigo da gente da Vieira. Mal a comparado, dava quase o mesmo que abalar para a estranja à procura de sorte fêmea. Bem dito, bem feito. Nessa mesma noite, vens de um lado, conversa do outro, falar à mulher. Ana, estás a ouvir? Oh, a gente vai dar governo à vida para outra banda. Com esta esteira da nossa praia, nem o corpo se deita. O mar daqui é um malandro. Leva tudo à gente.
contrataram-se para uma campanha de Sábado e abalaram os três. E foi assim, em muitas destas circunstâncias íntimas, que os pescadores avieiros vieram da Vieira de Leiria e de Pedrógão para o nosso Ribatejo, instalando-se desde Abrantes até às portas de Lisboa, num tempo em que o Sábado, efetivamente, dava sustento, era o ouro do Rio Tejo e dava sustento a tantas famílias avieiras. Mas o Alves de Dolo esteve, efetivamente, em muitos outros destinos e outras paragens. Fez um estudo exaustivo sobre a Nazaré, serviu para o guião de um filme. É certo que não se satisfez com o resultado desse filme e teve, efetivamente, numa carta que escreveu a um seu amigo doriense, Francisco Tavares Teles, escreveu-lhe em 27 de novembro de 1967, dizendo-lhe que tinha feito muita investigação sobre a Nazaré, não sabendo ainda que destino lhe dar, mas já se movia na terra como em terra sua. O que quer dizer que os pescadores da Nazaré já o tinham aceitado como gente do seu pano. E, de facto, era esta a cumplicidade que o Alves de Dolo estabelecia. Estou no tempo? Estabelecia com as comunidades e que lhe permitia, assim, desvendar os segredos, os mistérios de toda esta gente. Deve dizer-se que o Alves de Dolo foi muito escrutinado pelos críticos literários do seu tempo. Nem sequer aqueles que eram da sua linha marxista, porque o Alves de Dolo tinha uma linha, efetivamente, de esquerda, foi militante do Partido Comunista, mas nunca trocou os interesses e a missão que tinha de compromisso para com o povo em favor do partido. Daí que, em certa altura, ele próprio se afastou do partido, porque na agenda política o partido queria que ele interviesse nas praças das jornas, onde se discutiam as condições de trabalho e o preço que era pago na féria de cada dia. E o Alves de Dolo entendia que essa não era matéria para ele. Essa matéria tinha que ser esgrimida pelos próprios trabalhadores que valorizavam a força do seu trabalho. E houve, a partir daí, um certo distanciamento, que mais tarde, depois da morte, veio a ser apaziguado e, portanto, hoje é considerado, de facto, o Alves de Dolo como um homem que esteve próximo e, até de certa forma, dentro da própria atividade política no Partido Comunista. Mas, independentemente disso, o que é facto é que nem os críticos que eram de esquerda, como, por exemplo, Mário Dionísio, o pouparam, porque foram, inicialmente, muito duros na crítica que fizeram aos trabalhos de Alves de Dolo. Enquanto outros, naturalmente, escusando-se na questão política, os críticos do sistema e do regime afetos ao Estado Novo aproveitavam todas as circunstâncias para o criticar, porque ele não estava do seu lado. Aliás, na própria introdução ao Cancioneiro do Ribatejo, uma obra notável que vale tanto pela recolha da literatura oral que contém, como pela introdução, ele próprio diz, e aqui evoca a presença do Sr. Marquês de Maior, porque falou da sua asneira, desculpa, quando ele criticou o excesso de zelo de algumas pessoas que estavam a preparar a Azinhaga para o concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, que era uma ideia do António Ferro. E o Alves de Dolo, naturalmente, combatia essa intervenção que não tinha a ver com o povo. E disse que o povo não é aquilo que as pessoas querem que sejam. Não pode haver encenações. Há a realidade. A realidade é que deve ser representada. E havia aqui, naturalmente, dois posicionamentos muito opostos entre o Alves de Dolo e a política de espírito do Estado Novo. Mas, de facto, só para dizer que o Alves de Dolo deixou uma obra notável. Teve um princípio na primeira fase da sua produção literária, em que a etnografia é considerada, como o Santos considerou, uma arte útil, e tem depois uma segunda fase, em que escreve, entre outros, o Barranco de Cegos, que é considerada a sua obra-prima, em que a etnografia já é considerada uma arte menor, e a arte maior é o próprio estilo que o Alves de Dolo considerou à sua obra. Mas, em todos os casos, o Alves de Dolo é uma figura maior da nossa literatura, precursor do movimento neorrealista,
um homem de uma sensibilidade e de uma humanidade extraordinária, um homem que ensinou gratuitamente para o bono os velhos a ler, porque o seu livro Gai Belos era lido quase como uma cartilha por aqueles que sabiam ler para aqueles que não sabiam ler. E muitos aprenderam a ler só para conseguir ler os Gai Belos. Também foi a importância deste livro. De modo que aquilo que eu entendo é que neste ano de 2019 a todos nos cumpre prestar uma justa e merecida homenagem à figura e à obra do Alves Redondo. Eu tenho lembrado aqueles que não têm o dever de se esquecer, mas como bem sabemos, muitas vezes as questões do dever e do ser não andam de braço dado. E, portanto, modestamente, tento fazer a minha parte, prestando uma homenagem devida a uma figura tão grande, uma figura tão maior como foi Alves Redondo. Muito obrigado pela vossa atenção.